queridos? Boa noite, Igreja do Senhor. É com muita alegria que hoje eu estou aqui, com essa responsabilidade e também com esse privilégio, que é de pregar a palavra de Deus, que é de trazer um pouquinho daquilo que Deus tem tratado comigo, tem falado comigo, porque, de fato, eu acredito que as pregações, elas são o que, na verdade, o Senhor está falando com o pregador, né? Então, primeiro, a palavra vem a mim, me confronta, e aí acredito que nesse momento é o que eu quero liberar para a igreja, aquilo que tem me confrontado. Eu quero agradecer ao pastor Pedro, quero agradecer ao pastor Alexandre, ao Alan pelo convite, porque é muito bom saber que existe essa confiança sobre a minha vida. E eu creio que será a bênção. Amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. Estou com muita expectativa em relação a essa noite. Gostaria de pedir que os irmãos se coloquem de pé. Vamos abrir as nossas espadas no livro de Josué, capítulo 15, amém? Versículo 16. E gostaria de compartilhar com a igreja um fato curioso, que eu estou fazendo um plano de leitura bíblica para que eu possa ler ela do início ao fim em um ano, né? Então, eu estava justamente nesse livro de Josué, lendo as passagens, adquirindo conhecimento dia após dia. E aí, essa passagem específica que nós vamos ler juntos hoje, ela me tocou bastante e me fez meditar por mais de uma semana. E aí o tempo passou, o Alan entrou em contato comigo e falou: olha, minha irmã, eu vou te pedir para estar pregando a palavra do Senhor, para que em nome de Jesus seja bênção nesse período. Tá bom, eis-me aqui. E essa passagem específica, obrigada, Ledinha, me veio à mente. Mas eu fiquei orando para que o Senhor confirmasse que, de fato, isso era algo que estava também no coração dele, não só no meu. E aí, uma coisa curiosa aconteceu, porque eu continuei nesse planejamento bíblico, e aí eu entrei no livro de Juízes. E o livro de Juízes contou a mesma história do que eu quero ler, então, com vocês nessa noite. Isso eu achei curioso, porque normalmente a gente vê as histórias se repetindo lá no Novo Testamento. Os evangelhos, eles acabam sendo um pouco parecidos, né? Mas aqui no Antigo Testamento, Josué e Juízes, a mesma história, enfim. Eu tomei como confirmação da palavra, em nome de Jesus. Amém? E vamos à leitura. Josué, capítulo 15, versículo 16. E diz assim: disse Calebe: a quem derrotar Quiriate-Séfer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Quenaz, irmão de Calebe. Este lhe deu Axa por mulher. Esta, quando se foi a Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou do jumento. Então Calebe lhe perguntou: que desejas? Respondeu ela: dá-me um presente. Deste-me terra seca. Dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Amém? Só até aqui, gostaria que os irmãos fechassem os olhos. Vamos fazer uma oração. Amém? Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, nesse momento, Pai, nos colocamos como igreja diante de Ti. Queremos Te pedir, Senhor, que abençoe a minha vida, que eu possa, de fato, ser usada por Ti, Senhor. Que a mensagem que eu venha a trazer nessa noite, Pai, venha direto do Teu trono e que ela encontre, Senhor, corações, Senhor, dispostos, inclinados a ouvir, a receber, que seja como fruto, Pai, que venha, Deus, a germinar no tempo certo, Senhor Jesus. Me abençoe nessa noite, abençoe a Tua igreja, Pai. Toma o Teu lugar, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Bom, igreja, você pode se assentar. Eu gostaria de dar um contexto histórico para situar onde é que a gente está aqui na história de Israel, onde esse fato ocorreu. Nesse momento aqui, Israel, ela de fato estava finalmente conseguindo conquistar as promessas que o Senhor fez lá atrás aos patriarcas. Nesse momento aqui, Israel já estava conquistando a terra prometida, inclusive as terras dessa terra prometida já estavam sendo divididas pelas tribos de Israel. E nesse momento aqui, especificamente, aparece a figura de Calebe. E Calebe, ele é um personagem realmente muito rico.
Existem muitos aprendizados que a gente pode tirar da vida dele, mas para esse momento em específico, ele traz à memória a Josué, que nesse momento era o líder em Israel, uma promessa que o Senhor fez a ele mesmo 45 anos atrás, mais ou menos. Porque eu acredito que Caleb entendeu que as bênçãos do Senhor não têm prazo de validade. Amém? As promessas do Senhor, de fato, elas são válidas e não importa o período. Elas estão ali porque o Senhor não muda. O Senhor não muda aquilo que ele profere. Quando ele lança uma palavra, essa palavra vai frutificar um dia. Amém? E Caleb, ele foi ousado. Ele pensou, 45 anos tem essa bênção. Eu estou aqui, eu tenho vigor, então eu vou atrás. Eu vou conversar com Josué, eu vou conversar com os altos líderes de Israel. E eu quero essa bênção. Eu vou reivindicar essa terra. Eu vou reivindicar essa minha herança. E aí a gente entra na parte que nós lemos. Porque Caleb, ele tinha uma filha. E nessa noite, a mensagem que eu quero trazer, na verdade, ela não é focada em Caleb. Ela é focada em Axa. Axa é o nome da filha dele. Amém? Esse nome, eu estava pesquisando, e ele tem alguns significados. E um desses significados é rompendo o véu. Amém? E essa, na verdade, seria... Só um minutinho. Seria o título da mensagem que eu gostaria de trazer para os irmãos. Nós já lemos aqui, mas eu vou trazer resumindo a história. Ela era filha de Caleb. E ela foi dada em casamento para quem ajudasse o seu pai a conquistar um dos territórios que ele recebeu por herança. O seu primo, Otiniel, de fato, ganhou, ele conquistou essa terra e ela foi dada em casamento a ele. E ela queria uma terra para ela. Ela queria um campo. E ela falou com o seu marido, na verdade, ela insistiu com ele para que pedisse para o seu próprio pai um campo para eles. Eles receberam esse campo, de fato. Mas esse campo era desértico. E aí ela fez novamente uma petição. Gostaria de fontes de água. E ela recebeu fontes de água superiores e inferiores. Amém? E desse contexto, dessa história, que é bem rapidinha, são poucos versículos, eu gostaria de trazer alguns pontos que eu entendi que são muito preciosos e que a gente pode trazer para a nossa vida pessoal, nossa vida aqui terrena, mas principalmente na nossa vida espiritual. Porque Axa, a filha de Caleb, ela foi uma pessoa bem-sucedida naquilo que ela se propôs a fazer. Ela foi uma pessoa que teve ousadia. Ela foi uma pessoa que, de fato, fez a diferença. Primeiro ponto, eu vou trazer 7 pontos para a igreja que eu identifiquei como muito importantes na vida dessa mulher. E o primeiro ponto é que Axa aprendeu com o testemunho de seu pai. As promessas do Senhor se realizam mediante uma atitude nossa. Assim como Caleb pediu sua herança a Josué, ela insistiu para que o seu marido pedisse o campo ao seu pai. Amém? A gente vê aqui que Axa, na realidade, ela se espelhou bem. A gente tem um ditado, né, que diz, tal pai, tal filha. E, na realidade, é o que ela fez ali naquele momento. Ela viu, poxa, eu tenho o exemplo do meu pai. Ele reivindicou uma promessa que ele tinha há 40 anos. Ela entendeu que as promessas de Deus, e isso serve para nós como um ensinamento precioso, as promessas de Deus, elas estão nas nossas vidas e elas são, de fato, algo importante e que cabe a nós conquistarmos essas bênçãos. Muitas vezes, infelizmente, as pessoas podem vir a pensar, o Senhor sabe, o Senhor ele está vendo, ou fica num momento de passividade. Mas não é isso que o Senhor espera de nós. O Senhor espera uma atitude de nós. Nós temos um exemplo aqui na nossa igreja. Nosso pastor Pedro, ele tem uma promessa de um lugar maior, de um lugar que, de fato, tenha uma maior capacidade para membros. E o pastor Pedro apregou jejum na igreja, está orando, está procurando lugares, está fazendo a parte dele, porque o que nós temos com o Senhor é um relacionamento, é uma relação. Porque senão, como o Alan estava falando, né, a gente mais cedo seria o gênio da lâmpada, né? Você quer isso? Toma. Você quer aquilo? Toma. Isso daí não, acredito, não tenha nada a ver com o nosso Deus. O nosso Deus, ele quer ver a nossa fé. Porque quando a gente vem e faz um pedido para o Senhor, isso quer dizer que nós cremos na capacidade dele
de nos conceder aquilo. Ele tem total capacidade, ele tem meios para nos conceder aquilo. E Axa, ela queria essa terra, ela insistiu com o seu marido para que, de fato, ele fosse até o seu pai e pedisse. A palavra do Senhor, eu agora quero trazer para o Novo Testamento, Jesus nos ensina muito a respeito disso. Ele diz, peçam e lhes será dado. É Mateus 7, 7, 8. Mateus 7, versículos 7 e 8. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta lhe será aberta. Eu vou passar por alguns versículos aqui, tá, meus irmãos? Porque realmente eu acho que é importante, como a gente está falando sobre uma passagem específica, a gente trazer também confirmação nas palavras de Jesus, nos ensinamentos. Filipenses 4, 6, 7 diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Ou seja, tenham atitude. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém? Lá em Lucas, o Senhor Jesus também conta uma parábola. E assim, sempre que eu vejo uma parábola na Bíblia, eu tento prestar muito mais atenção, assim, porque eu sinto que é Jesus falando, olha, esse ensinamento aqui é muito, muito importante, assim, muito importante ao ponto de eu contar uma história, uma ilustração, porque eu quero que esse aqui você entenda. E ele conta uma parábola, a parábola do juiz Inico, lá em Lucas 18, 1:8, quando ele fala sobre uma viúva, que é uma viúva muito insistente, e ela tem uma causa, e existe um juiz, e esse juiz não teme a Deus, mas ela vai tanto a ele, ela clama tanto, ela pede tanto, ela insiste tanto, que o pensamento dele é, eu vou conceder, para que ela não me chateie mais. E aí, se esse juiz, que é iníquo, não teme a Deus, não tem um coração bom, faz isso, imagina o Senhor que nos ama. Axa nos dá esse exemplo. Nós temos que ter uma atitude ativa no mundo espiritual. É isso que o Senhor espera de nós. Se a gente for analisar toda a Bíblia, as histórias, onde o Senhor faz um milagre, há uma ação do povo antes. Por exemplo, o Senhor abriu o Mar Vermelho, mas antes ele ordenou, povo, marcha. Povo, marcha. O povo marchou e o mar se abriu. As muralhas de Jericó, elas caíram, mas antes o Senhor ordenou, povo, brada, brada, vai circundando a terra, brada. E aí a muralha caiu. Jesus, quando fez algum milagre no Novo Testamento, ele fala que seja feito de acordo com a sua fé. Ou seja, a nossa fé, a nossa consciência, a nossa petição, ela é necessária para o agir de Deus, porque estamos em um relacionamento com Ele, e o Senhor requer isso de nós. Axa demonstrou fé, ela insistiu para que o seu marido pedisse esse campo, e isso nós temos que trazer para a nossa vida como uma lição preciosa. O Senhor espera isso de nós. Quando a gente pede, a gente demonstra fé, a gente demonstra que a gente acredita que o Senhor é capaz de prover, que o Senhor é capaz de fazer. E não é simplesmente pedir, mas é pedir de forma insistente. O Senhor se agrada, o Senhor escuta as nossas orações. Amém? Aleluia. O segundo ponto que eu gostaria de trazer para a igreja é que quando Axa, ela, depois de ter feito o pedido através de seu marido, eles ganharam a terra. Caleb, o pai de Axa, concedeu esse campo para eles. Amém? Isso é bênção. Mas o que aconteceu depois? Axa foi analisar a terra que ela recebeu do seu pai. E quando ela analisou essa terra, que ela foi verificar de fato como seria, talvez para o plantio, enfim, ela verificou que essa terra era desértica. Isso que aconteceu, era um deserto, não tinha, havia sede, não tinha ali fruto. E um ponto que me chamou a atenção, que eu quero trazer para a igreja, é que ela, mesmo vendo isso, ela não aceitou que o passado dela iria profetizar o seu futuro. O que eu quero dizer com isso? Provavelmente, essa mulher, ela nasceu e cresceu no deserto. Provavelmente, se a gente pegar a história de Israel, o tempo que eles perambularam no deserto, provavelmente tudo que ela conheceu foi sequidão na vida dela. E quando o pai dela ganhou essas terras, eu acredito que no coração dela ela deve ter ficado
muito alegre, muito feliz. De fato, a esperança de que a vida dela iria mudar. E aí ela chegou nessa terra. E quando ela viu essa terra, o que ela se deparou? Ela se deparou com as mesmas coisas que ela viu a vida dela inteira. Dificuldade, sede, sequidão, terra desértica. E isso daí, ela tomou uma atitude. Ela foi até o seu pai, novamente. Ela não ficou numa posição de passividade. Muito pelo contrário. E isso nós podemos também trazer para as nossas vidas. É importante, meu irmão, que você saiba que quando nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. As coisas passadas, elas já se foram. As coisas antigas, a gente não precisa nem lembrar. Tudo aquilo que trouxe sofrimento, desespero, medo, pânico, está no passado. O Senhor, Ele é novidade de vida. Eu separei aqui um versículo em 2 Coríntios 5,17 que diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Existe coisa nova para você. Existe coisa nova para você, saiba disso. É importante que nós tenhamos consciência de que existe coisa nova para nós. O nosso Deus, Ele é o eterno Criador. O nosso Deus, Ele está sempre fazendo coisas novas, coisas maravilhosas. E cabe a nós, cabe a mim, cabe a você tomarmos posse disso. Sabermos que há coisa nova. Assim como Axa, não nos conformarmos com a terra seca, com aquilo que a gente sempre viu na nossa vida. Cabe a nós irmos até o Senhor e falarmos com Ele, acreditando de que as situações vão mudar, porque o nosso Deus, Ele é dono do ouro e da prata. O nosso Deus, Ele é o Deus da saúde. O nosso Deus é o Deus da vida. O nosso Deus é o Deus da esperança. O nosso Deus é aquele que concede para nós tudo aquilo que precisamos para viver uma vida de plenitude com Ele. Amém? Jeremias 29:11 diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Meu irmão, assim como Axa tomou uma atitude em relação àquela terra desértica, assim como ela não aceitou que o futuro dela seria da mesma maneira que o passado, o Senhor diz para você: não aceite. O seu futuro vai ser um futuro de bênçãos. O seu futuro vai ser um futuro de alegria. O seu futuro vai ser um futuro cheio da presença de Deus. Você não vai pegar emprestado, você vai emprestar. Você não é cauda, você é cabeça. O Senhor quer te abençoar. Cabe a você ter a atitude, se posicionar, tomar posse daquilo que Ele tem para a sua vida. Amém? Não aceite que o seu passado vai profetizar o seu futuro. Assim como Axa, de fato, não aceitou que o seu passado iria profetizar o seu futuro, na palavra de Deus diz que ela foi até o seu pai, certo? Ela foi até ele. E o que é curioso é que no pedido inicial, que Axa pedia um campo, ela fez o pedido através do seu marido. Mas nesse momento aqui, em que ela recebeu o pedido, verificou que não era aquilo que ela queria, ela mesma se apresenta ao seu pai. E isso daqui me trouxe muito a ideia de que ela sabia quem ela era, ou então ela se deu conta de quem ela era, e ela era filha. Ela tinha uma relação com Caleb de paternidade. E muitas vezes, infelizmente, a gente se esquece de que nós somos filhos de Deus, de que, de fato, esse é o nosso título. Talvez por nós sermos pequenos, talvez por nós sermos falhos, mas a realidade é que nós fomos adotados como filhos. Esse é o nosso título. Nós somos povo santo, nós somos raça eleita, nós somos sacerdócio real. Nós temos que ter, de fato, essa ousadia que ela teve de romper o véu. E isso daí, como eu tinha dito no início, esse é o título da mensagem. O nome Axa quer dizer rompendo o véu. Eu acredito que muitas vezes nós colocamos muitas coisas entre nós e o nosso pai. Assim como ela colocou, Tiniel, muitas vezes a gente coloca uma timidez, a gente coloca uma condenação, a gente coloca, assim, uma falta de liberdade no Senhor. Talvez até por talvez não termos tido uma boa relação com o nosso pai carnal.
Mas o Senhor te diz nessa noite, você tem liberdade para entrar no Santo dos Santos. Você tem liberdade para arrombar a porta, gritando papai, papai, porque Ele é o seu pai. Não importa se você teve algum problema com o seu pai em vida. Esse Pai Celeste não tem nenhum defeito. Esse Pai Celeste não te decepciona. Você não precisa mandar nenhuma pessoa, você não precisa ter nenhum tipo de véu. O véu foi rasgado de cima a baixo por Cristo Jesus. Quando Ele, de fato, se entregou por nós, o véu do templo, que fazia a separação entre a gente e o Pai, ele foi rasgado. Não existe. Então, que nós não venhamos a colocar nenhum tipo de véu entre nós e o Pai. A gente não precisa desse Otiniel que foi lá fazer o pedido anterior. A gente pode rasgar esse véu e entrar na presença do Senhor e ser ousados na presença do Senhor, porque o Senhor se alegra do coração que é íntegro e que é sincero, que se coloca na presença dEle. Ele quer, de fato, nos ter como filhos, e isso é importante. Nós temos que saber que nós somos filhos. Eu separei aqui algumas passagens que eu achei bem importantes a respeito disso. Romanos 8,15 diz: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Hebreus 10, 19 e 20 diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo. Amém? 2 Coríntios 3, 16, 17 diz: mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Você é livre. Você é livre para acessar a Deus, para acessar o seu Pai Celeste quando você quiser. Assim como Axa, que foi até Ele, que se colocou na presença dEle, você é livre para se colocar na presença dEle. Você é livre para fazer as suas petições. Você é livre. Ele não vai te julgar. Ele, nesse momento, não está nessa posição de juiz. Ele está na posição de Pai. Esse é o nosso Deus. Seja livre na presença dEle. Fale com Ele. Busque a Ele. Clame por Ele. Eu creio que essa é a mensagem importante dessa noite. Rasgue o véu que existe entre você e Deus, porque há muito que Ele quer fazer na sua vida, mas, de fato, você precisa primeiro crer, primeiro saber, primeiro ter a consciência, primeiro tomar posse dessa paternidade que Axa lembrou que tinha. Amém? Aleluia, glória a Deus. Um outro ponto que me chamou bastante a atenção, que eu quero trazer para a igreja nessa noite, é que Axa, durante esse processo, ela aprendeu que sem as fontes de água, nenhuma bênção terrena nos traz a plenitude. Ela aprendeu, acredito eu, que ela deveria ter buscado as fontes, até mesmo antes de ter buscado essa terra. E aí eu quero trazer as fontes de água para um significado espiritual, amém? Significado da presença de Deus. Porque muitas vezes nós estamos aqui, estamos lutando pelas bênçãos que queremos, estamos estudando para aquele concurso público, estamos estudando para passar no vestibular, estamos orando para ter um casamento, estamos, de fato, nos esforçando, assim como, de fato, temos que nos esforçar para obter as coisas que nós queremos. Mas se não tiver fontes de água, se a nossa oração não estiver direcionada para a presença de Deus nessas bênçãos, elas de fato não são bênçãos. Porque quando a gente recebe, a gente se frustra. Talvez aquele emprego que a gente sonha, quando a gente chega lá, a gente não se dá bem com o chefe. Talvez a faculdade, quando a gente chega lá, a gente fica com uma dificuldade de aprendizado. Porque as circunstâncias da vida, elas requerem fontes de água antes de termos os campos. E isso daí é algo que eu acredito que Axa aprendeu. Porque o pedido dela antes era o campo. Mas, de fato, ela viu, não, eu preciso das fontes de água. E nós precisamos saber que nós precisamos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Todas as coisas vão ser acrescentadas, mas, de fato, se nós buscarmos as bênçãos de Deus, as bênçãos celestiais, a presença de Deus, se nós estivermos com afinco na palavra de Deus, com afinco nas nossas orações, buscando aquilo que realmente importa, as demais coisas elas vão vir e elas, de fato, vão poder ser chamadas de bênçãos. Porque nós vamos usar para a glória de Deus. Nós não vamos usar para os próprios interesses. Amém? Aleluia. Um outro ponto que eu queria trazer em relação a Axa, em relação a essa mulher,
é que ela não se desfez da bênção que ela recebeu do Senhor. Eu acho que muitas vezes, num contexto de frustração, a gente pode vir a abandonar alguma coisa pela qual a gente lutou por muito tempo na nossa vida. Se a gente está frustrado, se a gente não vê alegria, se a gente não vê... acho que, na realidade, é a questão de ver, né? Se a gente não sente, se não está agradando, a gente pode deixar de lado. Mas ela não teve ingratidão no coração dela. Ela sabia que aquele tinha sido um presente que o Senhor deu para ela. Apesar dela não ter ficado satisfeita, ela não murmurou. Apesar dela não ter ficado satisfeita, ela não deixou de lado. E ela não tentou com o próprio braço, talvez, cavar uma cisterna, dar um jeitinho. Não, ela foi para o pai. Apesar de todas as coisas, ela recorreu a quem poderia dar algum tipo de solução para a situação dela. E isso é uma lição que eu creio que é muito importante para nós, meus irmãos. Que nós não sejamos ingratos com as bênçãos que o Senhor dá para nós. Que nós possamos entender que nós temos que buscar a Ele para que tenhamos direcionamento para o que nós devemos fazer, para como nós devemos gerir aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. E isso daí eu digo em termos práticos. Pode ser o nosso ministério, pode ser também o nosso trabalho, pode ser também até a nossa questão familiar. A gente tem que colocar a gratidão em tudo aquilo que nós estamos vivendo, porque é o Senhor que concedeu. Toda boa dádiva vem do Senhor. E cabe a nós pedirmos, junto com isso, as fontes de água, porque com a presença do Senhor, tudo vem à luz. Com a presença do Senhor, há solução para todas as coisas. Amém? Aleluia. Isaías 44:3 fala: pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre a sua prole e minha bênção sobre seus descendentes. Amém? Aleluia. Um outro ponto que eu gostaria de trazer é que Axa, ela nos mostra que o Senhor, ele é maravilhoso. Ele faz muito mais do que aquilo que a gente pede. Quando a gente analisa o texto, a gente verifica que ela entrou em contato com seu pai, ela fez um pedido, ela mostrou para ele que a terra era deserta e pediu fontes de água. E Caleb disse para ela, na verdade, Caleb deu para ela fontes superiores e fontes inferiores. Ela ganhou muito mais do que aquilo que ela tinha pedido, e isso daí é assim mesmo com o nosso Deus. Muitas vezes a gente tem uma mente muito pequena em relação àquilo que a gente quer para as nossas vidas. Eu acredito que Deus fica lá no alto falando: meu filho, se você soubesse o que eu tenho para te dar, é muito mais do que isso. Deus sempre vai surpreender a gente, porque os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos pensamentos. Então, em nome de Jesus, fica feliz com essa notícia, meu irmão. Fica feliz, o Senhor tem mais para a sua vida do que aquilo que você pensa, do que aquilo que você persegue. Se alegre com isso. O Senhor vai fazer mais, porque Ele sempre faz a mais. O Senhor, Ele é maravilhoso. Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Ele tem prazer em te surpreender. E você vai ser surpreendido. Em nome de Jesus, eu declaro para a sua vida: você vai receber muito mais do que aquilo que você pensa. Muito mais daquilo do que você pensa sequer em colher. Eu creio, esse é o nosso Deus. O nosso Deus é maravilhoso. Muitas vezes, quando você pede aqui alguma coisa, Deus já tem essa coisa multiplicada por X para te dar. Ela ganhou fontes de água superiores e inferiores. Isso quer dizer, ela ganhou bênçãos celestiais e bênçãos terrenas. Ela ganhou 2 tipos de bênçãos. O que ela fez, meu irmão? Ela foi lá, ela rompeu o véu. Ela pediu, ela foi ousada, ela teve ousadia. Ela sabia que ela era filha. Esse é o nosso papel. Sabermos que somos filhos. Irmos até o Senhor com ousadia. Pedirmos, nos colocarmos, buscarmos o reino dele acima de todas as coisas. Axa é um grande exemplo de pessoa que de fato foi bem-sucedida naquilo que queria, naquilo que desejava. Teve uma vida boa com o Senhor. Amém? Eu peguei aqui alguns versículos sobre essa questão de que o Senhor ele faz muito além do que aquilo que a gente pede. 1 Coríntios 2,9 diz: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia. Efésios 3, 20 e 21. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós.
A ele seja dada a glória na igreja em Cristo, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Amém. Eu fico muito animada quando eu ouço uma palavra assim. Você fica? Amém. Glória a Deus. E o último ponto, que na verdade é uma curiosidade, é um fato que eu gostaria de trazer para a igreja, em relação a essa história, em relação a essa personagem, né, que acaba que tem uma passagem tão pequenininha, mas que acaba que revela tanta coisa para a gente, é que a bênção que ela recebeu, ela nos mostra que a herança de Deus atinge também outras gerações, que é eterna. Existe uma curiosidade, eu estava lendo essa história que se passa da vida dela em outras versões da Bíblia. E, se eu não me engano, na Almeida Corrigida, ela fala que a terra que Axa recebeu foi o deserto do Negueb, uma parte do deserto do Negueb. E eu não sei se vocês conhecem, né, um pouco da história desse deserto, mas ele é um deserto muito peculiar, porque em certa época do ano, no inverno, chove muito por lá. Geleiras, elas são descongeladas. E acaba que nessa época existem torrentes de água que passam no deserto. É o único deserto do mundo que, de fato, tem uma enxurrada de água. Até hoje, isso acontece nesse deserto do Negueb. E quando essas águas abaixam, acalmam, esse deserto fica florido. Esse deserto fica lindo. Esse deserto, na verdade, parece um campo. Tem pastos nesse lugar. Isso daí demonstra que é uma bênção que ela recebeu lá atrás, que está se perpetuando até hoje, e outras pessoas estão, de fato, colhendo esses frutos da ousadia dela, de fato, dela ter rompido o véu. Eu vi algumas fotos, depois, se você tiver curiosidade, pesquisa na internet, tem vídeos, e é muito curioso. É uma coisa realmente, assim, de Deus, sabe? No deserto, você vê uma enxurrada de água, e é assim com a nossa vida. Deus, ele tira toda a sequidão. Deus, ele tira tudo aquilo que, de fato, traz sede. E ele dá uma água de vida eterna para nós. Assim como nesse deserto. Porque sem ele, nós somos terra de sequidão. Mas com ele, nós temos água e damos frutos. Amém? É curioso dizer, porque mais ou menos 200 anos depois dessa história ter acontecido, Davi fala sobre as torrentes do Negueb em um salmo. E isso daí é muito interessante para a gente verificar que, de fato, as nossas bênçãos, aquilo que a gente pede para o Senhor, vai abençoar não só a gente, mas também gerações futuras. Eu separei também algumas passagens aqui que eu acho bem importantes, que diz em João 4,14. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar pela vida eterna. Aleluia. Isaías 44:3, se eu não me engano, a gente até mencionou na ministração. Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre a sua prole e a minha bênção sobre os seus descendentes. Aleluia. O Salmo 126, e aí é o trecho que Davi escreve e fala sobre as torrentes que estão nessa terra que era de Axa, diz o seguinte: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Salmos 126, 1:6. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. O que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por esse exemplo que temos para as nossas vidas, de que o Senhor, ele faz muito além do que aquilo que pedimos, muito além daquilo que pensamos, de que temos um Deus que é maravilhoso e que esse Deus que é maior do que a eternidade, muito maior, ele é criador de toda a eternidade, ele é nosso Pai. Nós somos filhos, nós temos com ele total liberdade, nós podemos entrar na presença dele e falar, e pedir, e viver, e sabermos que não temos nenhuma conexão com o passado sem ele, que somos criaturas totalmente novas.
esses ensinamentos que essa mulher trouxe para as nossas vidas, que em nome de Jesus, ela crie frutos no seu coração, que você tome posse de que você pode, de fato, ter muito além do que você imagina no Senhor, colocando Ele como prioridade na sua vida, de que você é filho amado, isso está muito no meu coração. Você é um filho amado, você é um filho desejado, você é um filho escolhido, você é um filho que está separado pelo Senhor para cumprir os propósitos dEle. Tenha ousadia no Senhor, faça a sua parte. Se existe algum propósito, alguma bênção na sua vida, que eu creio que existem muitos, faça a sua parte, faça valer a pena, dê o primeiro passo, porque o Senhor vai corresponder, o nosso Deus trabalha com respostas. Se a gente busca, Ele vem, Ele vem, Ele vem. A palavra de Deus diz, pedi e dá-se-vos-á. Você é filho, você tem promessas, você é filho. Essa noite é uma noite de romper o véu. Essa é a noite de deixar de lado tudo aquilo que você possa estar colocando entre você e o Senhor. É nessa noite uma noite de ganhar liberdade na presença do seu Deus. Essa é uma noite de conquistar nova intimidade com o Senhor. Talvez uma intimidade que você já teve lá atrás, mas que você precisa readquirir. Essa é a noite de rompimento de véu na sua vida. Eu creio. Isso é o que significa esse nome, Axa. Rompe o véu. Esteja totalmente na presença do Senhor, no Santo dos Santos. Fale com Ele, clame por Ele, porque eu creio que você vai receber, em nome de Jesus, fontes inferiores e, mais importante, fontes superiores de água. Amém? Gostaria de convidar o ministério de louvor. Gostaria de pedir que a igreja fique de pé. Nós vamos cantar um louvor, mas eu logo depois gostaria de fazer uma oração. Amém? Glórias sejam dadas ao Senhor. Deus seja louvado. Nessa noite, nesse momento específico, eu gostaria de falar com você especificamente que tem sentido que talvez não tenha se sentindo nesse momento como um filho. Não esteja tendo, na verdade, essa noção, essa consciência de que você é filho. Não um escravo, não um servo. Somos servos também, mas somos filhos primeiramente. Nessa noite, eu gostaria de falar para você que você é filho. Gostaria de falar também com você que sente que tem muita dificuldade de romper com o passado. Se você teve uma vida muito difícil até conhecer o Senhor, se você tem dificuldade de romper com esse passado, nessa noite eu também falo com você. Eu falo com você que de fato sente que precisa romper com qualquer tipo de dificuldade de entrar na presença do Senhor com ousadia, de fato sendo intrépido na presença do Senhor. É com você que eu falo nessa noite. É com você que eu falo nessa noite. Eu digo que você é filho. Eu digo que você não precisa ter uma vida como você sempre teve. Eu digo que, em nome de Jesus, nessa noite, o Senhor te fala: você é meu filho. Entra na minha presença, fica na minha presença. Ora sem cessar. Feche teus olhos, meu irmão. Eu não vou convidar você para vir aqui na frente, mas eu gostaria de pedir que, caso você entenda que essa palavra se encaixou na sua vida de alguma forma, que você coloque a mão no seu coração, que você ore. Nós vamos louvar nesse momento, nós vamos cantar, exaltar o nome do Senhor e depois nós vamos fazer uma oração. Mas se você sentiu que essa palavra tocou você de alguma forma, coloca a mão no seu coração, fala com o Senhor, tenha um momento com Ele. Amém? Eu creio que Ele vai agir, Ele já está agindo. Aleluia. Oh, aleluia, Senhor. Muito obrigada, Pai, por esse momento, Pai. Muito obrigada, Deus, por termos, Pai, mais uma oportunidade de estarmos na Tua presença, Pai. E queremos nos colocar diante de Ti, Deus, com, Pai, a intenção total do nosso coração de rompermos o véu nessa noite, Pai.
Queremos romper, Jesus, com qualquer coisa que possa estar nos afastando da tua presença, com qualquer coisa que possa estar, Senhor, fora dos teus propósitos, com qualquer intermediário que possamos estar colocando entre nós e ti. Queremos nesse momento, Pai, nos colocar diante de ti para te dizer, Pai, que queremos, Deus, romper esse véu, pois sabemos, Deus, que temos livre acesso à tua presença. Sabemos, Senhor, que com a morte de Cristo o véu foi rasgado, Jesus, e tomamos posse dessa liberdade que há em ti através de Cristo Jesus. Queremos declarar nessa noite, Pai, que temos essa consciência e em culto racional nos colocamos diante de ti, Senhor, para declarar que tu és o nosso Deus, para te agradecer, Senhor, por essa intimidade. Muito obrigada, Senhor, por termos a liberdade de entrarmos no Santo dos Santos, de falarmos que tu és santo, de falarmos que tu és maravilhoso, de podermos conversar contigo, de sermos íntimos de ti, de podermos encostar a nossa cabeça no teu peito. Muito obrigada, Senhor Jesus, tu és maravilhoso, Pai. Queremos te agradecer, Pai, por sermos chamados de filhos nessa noite. Muito obrigada porque somos considerados filhos do Rei dos Reis, co-herdeiros com Cristo de tudo aquilo que há de mais maravilhoso no céu e na terra, Pai. Muito obrigada, Deus, por essa adoção. Muito obrigada, Senhor Jesus, por essa herança. Muito obrigada por essa paternidade, Deus, que nos faz, Senhor, raça eleita, povo santo, sacerdócio real. Muito obrigada, Senhor Jesus. Somos filhos, Senhor. Tomamos posse disso. Eu declaro que nada vai nos fazer esquecer disso. Nada vai tirar isso das nossas mentes. Eu declaro todo o impedimento caído por terra. Eu declaro o entendimento perfeito de quem nós somos em ti. Eu declaro o entendimento perfeito da nossa identidade. Eu declaro o entendimento perfeito nessa noite de que somos mais do que vencedores em ti, Espírito Santo. Oh, Jesus, passeia no nosso meio. Vai tratando com o seu povo, Jesus. Vai tratando com o seu povo, Jesus. Vai derramando, Senhor, fontes de águas superiores, Pai, nessa noite. Vai, Jesus, tratando os corações, Pai, que viveram muito tempo em terra desértica, Jesus. Vai tratando esses corações que não estão acostumados à bonança que há em ti, Pai. Que haja renovação de mente, Deus. Que haja renovação de mente nessa noite, que essas pessoas possam entender, Pai, que onde há a tua presença, há fontes de água, Senhor, que nunca cessam, fontes de água fresca. O deserto já passou. O deserto já passou. O passado não profetiza o futuro. Espírito Santo de Deus, vá trazendo, Pai, entendimento para as mentes, Pai. Vai trazendo entendimento, Espírito Santo. Passeia, Senhor, e faz como o Senhor quer. Oh, Espírito Santo, muito obrigada. Muito obrigada, Pai, pela tua palavra, pela tua presença, pelo teu Espírito que está aqui. Nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nesse momento, eu gostaria de fazer uma pergunta para você que está aqui conosco no culto, para você que está aí na live. Eu não sei se um dia você já teve a oportunidade de entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Esse Senhor que de fato nos libertou, nos redimiu, nos justificou, que nos faz viver uma vida completamente nova. Eu não sei se você já teve essa oportunidade. Mas caso você não tenha tido e seja desejo do seu coração fazer isso nessa noite, eu gostaria que você levantasse a sua mão. Eu gostaria que você, de fato, se manifestasse publicamente essa sua vontade. Você que está aí na live, eu peço que os meninos que estão lá atrás, que analisem para mim se há alguém. Mas se não tiver ninguém nessa noite, acredito que todos aqui são do Senhor, vamos fazer essa oração de qualquer forma, que nós entregamos a nossa vida para Ele. Amém? Aleluia, não há ninguém, na live não há ninguém, ninguém se manifestou? Amém. Vamos fechar os nossos olhos, amém? Senhor Jesus, Pai amado, Deus das nossas vidas, nesse momento eu quero, Pai, te dizer que o Senhor é o Deus das nossas vidas.
Eu quero te dizer, Deus, que reconhecemos publicamente, Pai, que o Senhor é Filho de Deus. Jesus, Filho de Deus, que veio a esse mundo, se entregou por nós e nos salvou, nos santificou, nos redimiu. Muito obrigada, te aceitamos, confessamos a ti, te pedimos, Senhor, escreve o nosso livro no nome da vida, que ele se mantenha ali, em nome de Jesus, porque essa é a nossa maior esperança, estar contigo para sempre. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.